início ao nosso culto nessa noite. Então eu convido você a ficar com a sua família juntos na mesa, tá bom? Ou sentados no sofá, todos reunidos, para nessa noite o culto doméstico no seu lar, tá bom? Também ser abençoado com as músicas que serão cantadas aqui e também com a palavra pregada. Eu quero então deixar um abraço a todos os irmãos, tanto da nossa igreja local quanto de outras igrejas, até mesmo você que não pertence a nenhuma denominação religiosa, que esteja nos acompanhando agora online ou pela gravação no YouTube. Que o Senhor esteja abençoando sua vida. Eu quero iniciar com a leitura do Salmo 34. Quero ler do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Para convidar você a, nessa hora, estar dando a atenção devida ao Senhor, ao louvor que Ele merece. Então, vamos lá? Salmo 34, do versículo 1 até o 8. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e veide que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, que nós nos refugiemos no Senhor sempre em oração, através também dos louvores e da meditação da palavra do nosso Deus. Vamos então fazer uma oração agora, agradecer ao Senhor por esse momento inicial. Em seguida, nossos irmãos nos conduzirão no louvor. Senhor, eu sou grato a Ti por tudo que tens feito. Então, esteja com o Teu povo, nos guardando, Senhor. Obrigado por aqueles que têm passado e têm encontrado já a cura dessa enfermidade. E peço por aqueles que estão ainda em tratamento. E peço pela proteção daqueles, Senhor, que não contraíram. Eu peço pela igreja local, nossa igreja Sião, por cada amigo que esteja nos assistindo. Também peço pelos nossos governantes e pelos nossos irmãos e amigos que estão, Senhor, na área da saúde, estão à frente, muitas vezes colocando sua vida em risco para tratar o próximo. Também te peço por cada comerciante, por cada irmão em sua atividade, que o Senhor abençoe e, pela Tua graça, tenhamos logo retorno seguro para as nossas atividades. Abençoa o Teu povo nessa noite e seja com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, que Deus abençoe. Os irmãos então estarão agora nos conduzindo através de músicas cantadas nessa noite. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Vamos ao nosso Deus com um cântico Conheci o Mundo Mal. Conheci o mundo mal e com ele se exaltei.
Deus. Amém, irmãos, que bênção, podemos louvar o Senhor. Tivemos um problema em relação à internet do prédio principal, por isso que não estamos lá, mas já estamos providenciando também a nossa equipe, nosso ministério, como chamamos, criado de mídia, está nos ajudando. Então louvamos a Deus pelos irmãos que com seu talento têm a Deus, nosso Deus, porque eu vejo aqui 34 irmãos nos acompanhando. Glória a Deus por isso, é uma bênção, irmãos. E também só lembrando, rapidamente, não é um aviso, mas é um agradecimento a todos os irmãos que hoje pela manhã estiveram conosco, tanto no devocional, pelo Instagram, que depois foi passado lá para o YouTube, como também os que estiveram no Google Meet, na nossa sala de escola dominical. Pois é, a nossa EBD está de parabéns, nossos superintendentes. Nós estamos trabalhando também agora com classes no Google Meet. Então, olha, nós tínhamos mais ou menos umas 16 a 18 pessoas presentes, casais reunidos lá juntinhos, vão assistindo a aula, participando. Os irmãos da melhor idade estão de parabéns, viu? Usando aí as redes sociais, de uma coisa maravilhosa. Eu louvo a Deus, irmãos, por cada um de vocês. E deixo já o convite para os amados irmãos que não estiveram hoje pela manhã assistindo a nossa escola dominical no Google Meet, tá bom? Na sala de aula dos adultos. Houve também a sala das crianças, ontem houve a sala dos jovens. Nós estamos então nos reunindo. Até o momento que nosso Deus permitir, nossa escola dominical será assim, tá bom? À distância. Então eu louvo ao Senhor. Mas vamos partir agora para a leitura do nosso texto de Isaías, capítulo de número 41. Então vamos refletir no novo capítulo de Isaías e quero convidar você a abrir então comigo a palavra do nosso Deus, o capítulo de número 41 de Isaías, versículos de número 1 a 7. A mensagem de hoje ela é introdutória, tá bom? Então, todos os textos que temos visto desde o capítulo 40, eles nos alertam para nós nos consolarmos diante de Deus. E o grande consolo que o povo de Israel desfrutou no passado
e a igreja do Senhor Jesus Cristo desfruta também hoje desse consolo, tudo isso vem da grandeza do nosso Deus. Da grandeza do nosso Deus. Tá bom? Então eu incentivo você a refletir bastante em Isaías, tem me levado muito a refletir sobre a glória de Deus, o grande tema de Isaías, a glória de Deus, a visão que ele teve no capítulo 6, eu já mencionei isso, o conduziu durante todo o seu ministério, marca toda a sua vida. E como eu mencionei hoje na nossa escola bíblica dominical, na nossa sala de adultos, como isso é importante para nós. Como é que saber que Cristo é eterno? Como que saber que Cristo morreu na cruz pagando pelos nossos pecados? Como é que saber sobre o mundo vindouro, a criação dos céus e da terra, os anjos, os demônios? Como é que esse conhecimento ele modifica a sua vida? Como é que isso vai lhe ajudar nessa semana, por exemplo, a comprar o seu feijão ou a preparar a sua comida em casa? Como é que isso faz diferença na vida do homem e da mulher comum? Então é isso que estamos tentando explorar. Conheça melhor o seu Deus através da palavra que Ele nos deu e você poderá melhor aplicar a palavra dEle, a vontade dEle à sua vida. Então eu convido você a ler comigo Isaías 41, do versículo de número 1 até o 7. Saímos do capítulo 40, onde vimos que o povo de Israel tinha muitas razões para louvar ao Senhor, esperar no Senhor, desfrutar do consolo do Senhor. Esse mesmo convite é estendido agora a outros povos. Isaías é um profeta missionário, é um profeta evangelístico. E o capítulo 41 nos mostra que o Deus de Israel não é limitado pelas fronteiras geográficas de Israel. O Deus de Israel é o Deus de toda a terra. Vamos ver isso em Isaías 41, versículo de número 1 ao 7. O texto nos diz o seguinte: Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-lo e pleiteiemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transtorne em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e como os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou ao seu próximo, dizendo: sê forte. Assim o artífice anima a ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Bom, então vamos orar, em seguida vamos refletir nesse texto da palavra do nosso Deus. Senhor, muito obrigado pelas canções já entoadas, muito obrigado pelos irmãos que estão aí nos ouvindo, as famílias, cada indivíduo. Obrigado porque o Senhor é o Deus de nossas vidas. O Senhor nos conduziu até aqui e louvamos a Ti, porque sem o Senhor estaríamos perdidos, sem o Senhor não teríamos rumo em nossa vida. Então abençoa-nos agora na reflexão da Tua palavra e seja com cada uma das famílias que estão nos ouvindo. Que Teu Espírito Santo abra-nos o entendimento para contemplarmos a Tua palavra e ao contemplarmos, sejamos sábios para colocá-la em prática. Vem Espírito Santo e nos ajuda a aplicar esta palavra em nossas vidas. Eu te peço isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O capítulo 41 é um capítulo introdutório. Bom, o capítulo 40 também é introdutório, mas de toda a segunda parte, que vai do capítulo 40 até o 66 do livro de Isaías, o capítulo 41 ele é introdutório para aquilo que nós iremos estudar, se o Senhor assim permitir, até o capítulo 48 do livro de Isaías. Introdutório em quê? Nós já vimos no primeiro momento o Senhor mandando que os seus profetas, os seus líderes, os líderes do seu povo, consolassem o povo. Isso mesmo, já foi dado no capítulo de número 40 e esse consolo serve para todos os outros capítulos até o 66.
Mas dentro desses 66, ou dessa segunda parte dos capítulos de Isaías, nós temos uma seção. A seção que vai do capítulo 41 ao 48 é uma seção que procura mostrar que o nosso Deus, o Deus de Israel, ele é grandioso. A grandeza e a bondade desse Deus se revelam na história de Israel, mas também se revelam na história de outros povos. E é nesse ponto que o capítulo 41, dos versículos 1 a 7, eles nos introduzem o interesse de Deus por outras nações. Daí nós veremos, dividindo esse texto em 3 partes, como o Senhor nosso Deus lida com as nações, tá bom? Como outros povos fora de Israel foram chamados a participar das bênçãos do Deus de Israel, das bênçãos que ele prometeu, por exemplo, a Abraão. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão, ou melhor, de sua semente. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 16, diz que esta semente, ou este descendente de Abraão, pelo qual todo mundo seria abençoado, é o Senhor Jesus Cristo. Então, todos os povos são chamados a desfrutar da bênção vinda através da família de Abraão, da bênção vinda através do Senhor Jesus Cristo. Como então isso é feito? Bom, esse texto que nós acabamos de ler pode ser dividido em 3 partes. O versículo de número 1, os versículos de número 2 até o 4 e, por fim, os versículos 5 a 7. Seguiremos essa organização para mostrar para vocês que a mensagem da salvação é também estendida a outros povos. E o que eles deveriam fazer? Qual sua atitude ou qual resposta eles deveriam dar ao convite que é dado a eles pelo Deus de Israel? Vamos ver isso? Então, leemos mais uma vez o versículo de número 1 do capítulo 41. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem, e cheguemo-nos e preteguemos juntos. A linguagem colocada aqui, que vai ser repetida em outros capítulos, até o 48, como eu já havia mencionado, é uma linguagem de litígio, é uma linguagem jurídica. É colocado aqui um tribunal onde o juiz irá julgar a causa apresentada por alguém. Então, o Senhor Deus de Israel se coloca como juiz de toda a terra e chama as nações para que apresentem suas causas, que apresentem suas questões. Então, o tribunal é armado e diante desse juiz, o silêncio é exigido. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. A palavra ilha aqui também pode ser entendida como os confins da terra. É uma maneira que Isaías tem no seu livro de falar de todos os lugares da terra. Então, ilhas, os confins da terra, ou todo o planeta Terra, toda a humanidade, silencie diante do Deus de Israel, porque ele há de julgar a todos. E esse tribunal é colocado aqui. Então, silêncio deve ser feito diante daquele que é o juiz de toda a terra. Logo em seguida, nós encontramos uma frase no capítulo 41, versículo 1, que está no final do capítulo 40. Eu acho que você, bem atento, já deve ter percebido. A frase diz, renovem as suas forças. Aqui é feito um contraste. Lá nós temos aqueles que esperam no Senhor, capítulo 40, versículo 31, renovam as suas forças. Agora, essa mesma mensagem é dada às ilhas, aos povos, a todas as nações que não servem ao Senhor nosso Deus. Então, do mesmo momento em que faz um contraste aqui, entre aqueles que esperam no Senhor e ainda aqueles que não esperam no Senhor, essa frase ela também pode ser entendida como as pessoas que vão apresentar o litígio, que vão querer que a sua causa seja julgada diante do juiz de toda a terra. Então, eles se reúnam juntos, vejam a sua petição e apresentem aquele juiz que não pode falhar. A partir daí, toda a linguagem segue a ideia do tribunal ou do juízo que eu havia falado sobre vocês. Nós temos, cheguem-se e falem. O Senhor chamando essas pessoas a comparecer diante do seu tribunal e, em seguida, nós vemos as pessoas reunidas fazendo isso. Cheguemos e preteguemos juntos. O Senhor conclamou, desafiou, chamou as pessoas a silenciarem-se diante dele e a comparecerem na sua presença, e essas pessoas atendem ao chamado do juiz de toda a terra. Preteguemos juntos, cheguemos. Eles ouviram,
Sim, o chamado do Senhor, nosso Deus. A sua causa é apresentada diante do Senhor, nosso Deus, e agora, diante desse júri constituído, desse tribunal instaurado aqui, nós estamos vendo agora o convite, além do convite, também a defesa da glória do Deus de Israel. É essa então a ideia principal do versículo 2 até o versículo número 4. Os povos são convidados a apresentarem sua causa diante do Deus de Israel. E essa glória do Deus de Israel é agora descrita a todas essas nações, para que as nações saibam que, mesmo não servindo ao Senhor de forma litúrgica, de forma de culto, as ações dos homens sem Deus não são tomadas sem a permissão do nosso Deus. O livro de Provérbios diz que o Senhor criou todas as coisas, inclusive o ímpio, para que seja julgado. Interessante isso. Todas as coisas, então, irmãos, mesmo aqueles que não engrandecem ao Senhor nosso Deus, estão ao serviço do nosso Deus. Aqui a glória de Deus é então defendida, e a partir do versículo número 2, nós vemos que o Senhor não é apenas o Senhor da história de Israel. O Senhor não é apenas o Senhor da história de Abraão ou de indivíduos isolados como Abraão, Moisés, como Davi. O Senhor é o Senhor de toda a história, de todas as nações. Daí, veja o que diz o versículo de número 2. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Aqui é descrito um grande conquistador da época. Aqui poderia se encaixar Sargão, rei da Síria. Poderia se encaixar Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas também o próprio rei Ciro, rei da Pérsia, poderia ser encaixado aqui. Na verdade, todo grande conquistador da história da humanidade, aquele que levantou impérios ou derrubou impérios, eles nada mais são do que agentes da história de Deus. O Senhor nosso Deus está controlando todos os eventos para que tudo possa se dirigir, redundar, focalizar a glória final do nosso Deus. Então, quem é aquele que suscitou do Oriente alguém cujos passos seguem a vitória? É um grande general, é um grande conquistador sendo descrito aqui. Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés dos reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco, aí nós temos o verbo transformar implícito, transforme em palha, palha que o vento arrebata. Então grandes vitórias estão sendo descritas aqui. Os grandes impérios da época, nós temos a Síria, nós temos a Babilônia, nós temos a Pérsia. Hoje nós podemos falar na nossa história contemporânea de outros grandes impérios que surgiram no passado, que amedrontaram o mundo. Temos o grande império de Gengis Khan, que deixou o mundo europeu muito atemorizado. Nós temos o grande império, ou a grande avanço dos povos árabes no período da Idade Média, que também deixou a Europa cristã alarmada. Nós temos o período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, as pessoas alarmadas ou temerosas com aquilo que estava acontecendo. Hoje nós temos uma guerra mais moderna, uma guerra mais tecnológica, uma guerra cujos soldados não precisam ir para o campo de batalha. Podem ir do celular, podem ir do escritório, do seu exército, estar controlando as máquinas que lançaram mísseis, que dizimarão vidas. Quem permite essas conquistas? Quem permite que um império se levante e um outro império caia? Quem permitiu que o Império Romano subisse? Quem permitiu que Portugal já fosse a grande potência do mundo? Quem permitiu que a Inglaterra se tornasse uma grande potência e depois perdesse? Quem permitiu que atualmente o mundo tivesse os grandes líderes que nós temos? Toda a história é controlada por Deus. Toda a história é controlada pelo Deus de Israel. Então as nações estão ouvindo agora, os povos que não conhecem o Deus de Israel, estão ouvindo agora que Ele é o Senhor, mesmo daqueles povos que não o reconhecem como Deus. Eles são chamados a admitir que o Deus de Israel é o Deus de toda a terra, de toda a humanidade, mesmo daqueles que não o louvam ainda com seus lábios. O texto continua dizendo: esse que o Senhor levanta, porque Ele é Senhor de toda a terra, persegue os povos,
Passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Ao mesmo tempo em que é falado dos grandes feitos dos exércitos, das grandes conquistas dos povos, o profeta está dizendo: nenhuma vitória foi alcançada, nenhuma guerra foi perdida, nem um só dedo foi erguido sem que o Senhor não estivesse controlando todas as coisas. Eu sei que nos causa temor, calafrio, a ideia de guerra, nos causa temor a insegurança que os tempos difíceis nos trazem. Mas nós somos convidados pelo profeta Isaías, assim como as nações daquela época, para reconhecer o Deus de Israel, o Deus que não falha, o Deus que consola o seu povo de Israel, é o Senhor da história de todos os povos. Então devemos descansar nisso. O Senhor de Israel é o Senhor de toda a terra. O versículo de número 4 termina então dizendo: quem fez e executou tudo isso? Você já ouve desde as primeiras mensagens que temos feito no livro de Isaías a chamada, famosa pergunta retórica. A pergunta que você já sabe a resposta, e ela é feita para que você observe, reflita no que está acontecendo. Porque o que pode acontecer comigo e com você? Nós sermos tomados, tá bom? Ou levados pela tristeza do momento, pela angústia que a situação que nós estamos vivendo leva a todos a ficarem questionando: e agora como é que será? Deus esqueceu do seu povo? Deus não está mais olhando por nós? Então, nós podemos ser levados, sim, por essas questões, podemos ser levados por essas preocupações. E muitas vezes, já tendo lido as Escrituras e sabendo que o Senhor é o Senhor de toda a história, nós podemos talvez não nos comportar, não reagir, não agir da maneira que isso que nós acreditamos, que o Senhor Deus de Israel é o Senhor de toda a terra. Por isso que uma boa pergunta retórica sempre é bem-vinda. Se vocês sabem, então se acalmem. Se vocês sabem que o Senhor, o Deus de Israel, é o Deus de toda a terra, mesmo que agora vocês não saibam o que fazer, busquem a Ele e o Senhor dirigirá a nossa vida. Mesmo que vocês agora estejam sendo tomados pelas preocupações do dia a dia, sobre o que comeremos, o que vestiremos, como pagaremos nossas contas, nós devemos reconhecer, procurar lembrar e entregar aquilo que nós não podemos realizar nas mãos do Deus que tudo pode, nas mãos do Deus que está conduzindo a história. Então o texto nos chama a atenção: quem permitiu que os grandes exércitos surgissem? Quem permitiu que os grandes impérios levantassem ou caíssem? Quem executou tudo isso? Além de mostrar que o Senhor nosso Deus ele é todo poderoso, no sentido de que Ele levanta e destrói, Ele ergue e também derruba grandes impérios, grandes homens, grandes civilizações, o poder dele é exaltado, mas junto com esse poder também é exaltado o seu conhecimento. Porque o texto diz: aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Antes que houvesse seres humanos, antes que houvesse civilizações, o Senhor Deus de Israel já existia. E é Ele que chama as pessoas à existência. É Ele que chama a humanidade à existência. O texto então continua dizendo que eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. É exaltado então o grande poder do Senhor Deus de Israel, mas também é exaltado o seu conhecimento. A última parte desse versículo número 4, que mostra agora a glória de Deus sendo apresentada ou defendida diante dos povos, ela termina com uma frase que nós conhecemos. A maneira como foi traduzido aqui: eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo, a expressão traduzida aí é aquela mesma que nós conhecemos lá em Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o início e o fim. Então Deus mostra aqui a sua atemporalidade. O que é isso? Deus não teve um dia em que Ele não existisse, e Ele continuará existindo para sempre. Ele é eterno, Ele não tem começo e nem fim. Então, para que as nações
elas confiassem no Deus de Israel. A glória dele é apresentada àqueles que levaram suas questões, que foram convidadas por ele a comparecer no seu tribunal. A glória dele então é declarada como o Senhor da história de todos os povos, o Senhor que pode todas as coisas, o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que é eterno. É esse Deus que é apresentado aqui. O Senhor chamou os povos a apresentarem suas questões, o Senhor apresentou a sua glória a esses povos. E agora os povos precisam dar um retorno, uma resposta para o Senhor, nosso Deus. Lembra? Aqui Deus está convidando as nações a participarem da mesma bênção de Israel. A graça está sendo manifestada aqui. O favor imerecido, sem merecer nem Israel, nem as demais nações, o Senhor apresenta a esses povos a graça dele. A graça da promessa de Abraão, que se realizou na vida, na morte, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo em sua ressurreição. Isso tudo é apresentado a todos os povos. Venham, 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 desfrutem da paz com Deus que é dada através das promessas dadas a Israel. E qual é a reação dessas pessoas diante do convite de Deus? Essa reação ela é dada nos versículos 5 a 7. Bom, versículos 5 a 7. A gente pode pensar assim: toda vez que o Senhor nos dá um convite, todas as vezes que o Senhor apresenta a vida aos homens, às mulheres, à humanidade, o ser humano, pela lógica que nós podemos seguir, é que as pessoas deveriam aceitar, deveriam correr aos braços desse Deus que está lhes ofertando a vida. Mas nem sempre é assim. A história que vamos ver então nos versículos 5, 6 e 7 não é apenas a história das nações, mas é a minha história, é a sua história. É o modo como nós temos reagido a toda a bênção que Deus tem derramado sobre cada um de nós. O que vamos ver aqui no capítulo 41, dos versículos de número 5 até o 7, são bem representados, ou é bem representado naquela visão que o apóstolo Paulo mostra em Romanos capítulo de número 1, que os homens, eles conhecem a glória de Deus, ela é manifestada aos homens do céu. Todas as coisas criadas apontam para o Criador. E qual é a reação das pessoas? É pegar a verdade de Deus e trocar essa verdade pela mentira ou pela impiedade. É esse mesmo comportamento que as nações convidadas aqui tomam como decisão para a sua vida, rejeitando o convite de Israel. Então eu convido você a ver agora os versículos 5 a 7, não apenas como a reação deles, mas veja quantas vezes você disse não para Deus. Versículo 5 então nos diz: os países do mar viram isto e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Então, vendo os acontecimentos, vendo a glória de Deus sendo manifestada, o que seria a consequência lógica? Dobrar os joelhos e reconhecer que o Senhor, Deus de Israel, é o Senhor de toda a terra. O comportamento dessas pessoas também nos lembra o comportamento das pessoas durante a grande tribulação. Vendo os flagelos, vendo as pragas, vendo a ira de Deus manifestada na grande tribulação, o que eles farão? Não darão glória ao nome de Deus. Pelo contrário, blasfemarão daquele que tem todo o poder e que merece toda a adoração. Esse comportamento é bem parecido com o que nós temos aqui. Não deixe o versículo 5 isolado lhe confundir. Eles ouviram e olha só o que diz. Eles viram isto, eles temeram, eles tremeram, eles se aproximaram e vieram. Toda essa reação não é reação de uma verdadeira convenção. Não é a reação de uma verdadeira busca diante de Deus. É apenas estar aterrorizado pelo grande poder do Deus de Israel. Daí, irmãos, a gente tem que pensar um pouco que a obediência causada pelo terror, ela não é obediência verdadeira. A obediência causada pelo terror, ela é momentânea, ela é passageira, porque quando sonha aquilo que nos dá medo, aquilo que levanta terror na minha e na sua vida, sabe o que acontece? Nós voltamos às mesmas práticas. Então, entre o versículo 5 e o 6 e o 7,
passa-se o terror que foi instaurado no coração daqueles povos. Vendo a glória do Deus de Israel, em lugar de o adorarem e o tornarem seu Deus, eles se esquecem desse terror, porque as ações que eles praticam não glorificam ao Deus de Israel. Você sabe que ações são essas? Vamos ver versículo 6 e versículo 7. Um ao outro ajuda o seu próximo, dizendo: ser forte. Se a gente pegar também o versículo de número 6 isolado, dá a ideia de que eles estão se animando. Olha, vai lá, busca Deus, busca Deus. Mas não, eles estão se animando não para adorar o nome do Deus de Israel. Eles estão se animando para fazer o contrário. Trocarem a glória do Deus de Israel, que é apresentado a eles aqui, pela glória daquilo que não é Deus. Por isso, aquele que se anima um ao outro de ser forte são as seguintes pessoas. Assim, os homens dos países do mar, os homens dos fins da terra, aquele que disse um ao seu próximo ser forte, o que eles fazem? O artífice anima ao ourives, e anima também o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então, com pregos, fixa o ídolo para que não oscile. Uma constante, no capítulo 41 em diante, é repetir a glória do Deus de Israel apresentada no capítulo 40, mostrando que Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor de todos os governos, Ele é o Senhor de todas as conquistas, e todas as vezes em que nós não reconhecemos e não procuramos a obediência a Ele pelo arrependimento e não pelo terror, procuramos a obediência a Ele pela graça que Ele demonstra, nos convidando para participar das bênçãos dadas a Israel. Se nós não tivermos a obediência desse formato, nós estaremos vivendo não o arrependimento, mas o remorso. Olha para aquilo que Deus tem feito, dá medo para Ele, mas a vida não muda. Isso é um grande alerta para mim e para você. Por que Deus tem permitido a situação que nós estamos vivendo? Uma das questões que nós podemos declarar é que Ele quer que nós reconheçamos que Ele é o Senhor do nosso tempo de fartura, mas também Ele é o Senhor do nosso tempo de dificuldade. A fartura é dada para testar o que está no coração das pessoas, assim como também os dias difíceis são dados para testar o que está no coração das pessoas. Eu sei que incomoda, eu sei que muitas vezes nós questionamos como é que o Senhor, Deus pode permitir o mal. Isso dói na pele quando a gente vê amigos, quando vê familiares sofrendo, alguns até perderam a vida. Mas em lugar de estarmos questionando a Deus por que Ele faz isso, nós deveríamos procurar ao Senhor e entregar nossas vidas a Ele, confiantemente, sabendo que Ele sempre tem o melhor para mim e para você. Então, as dificuldades apresentadas no tempo de Isaías às nações deveriam ter levado aqueles povos a buscar o Senhor Deus de Israel. As dificuldades que o Senhor tem apresentado à humanidade em toda a sua história devem nos lembrar disso. Ele é o Senhor de cada momento da minha e da sua vida. Cada conquista, seja individual, seja nacional, é permitido pela glória daquele que é o verdadeiro Deus, daquele que convidou as nações a ouvir a sua palavra e a reagir de modo com fé. A mensagem hoje termina um pouco deprimente, não é? Mas essa é a verdade do meu e do seu coração. Se não fosse o Senhor nos oferecendo a palavra, e se não fosse o Senhor agindo de modo gracioso em nossos corações, nós seríamos iguais a essas nações que rejeitaram o convite do Senhor, nosso Deus. Então, nessa noite, eu quero convidar você a pensar nisso. O Senhor te deu tanto a palavra, quando o Senhor também te dá o poder ou te dar a convicção do arrependimento. Você não chegou a assistir esta mensagem de hoje, você não chegou ao dia de hoje porque você tem controle na sua vida. Você chegou ao dia de hoje porque Deus controla a sua vida, porque Ele fez com que você ouvisse o que nós estamos falando. Então, ouça a mensagem dEle. Ele nos mostra o que há de errado no mundo, Ele nos mostra o que há de errado na nossa vida. E ao mesmo tempo em que Ele está diagnosticando o nosso problema, Ele está oferecendo a cada um de nós
a que participemos da sua glória, a que o adoremos como o Deus verdadeiro que Ele é, a que Ele veio nos mostrar o porquê estamos aqui e como nós podemos sim fazer com que a nossa vida louve ao nome desse Deus tão maravilhoso. Não deixe que a sua reação seja igual à reação dessas pessoas que viram a glória de Deus, mas não deram a glória devida ao nome dele. Que o Senhor tenha misericórdia da minha e da sua vida e que nós o reconheçamos como o Senhor de toda a história. Que Deus esteja abençoando a todos nós, irmãos, que nós apliquemos a palavra do nosso Deus em nossas vidas. Vamos clamar: Senhor, nos dá o verdadeiro arrependimento. Nos dá, Senhor, condições de te servir da maneira que te louva. Amém? Vamos fazer uma oração então? Santo Deus e Pai, eu te agradeço pela vida dos homens e mulheres que nos ouviram. Senhor, é difícil, mas muitas vezes nós não reagimos à Tua palavra da maneira que convém. Tem misericórdia, Senhor, da nossa dureza de coração. E que o Senhor, que tem se demonstrado o Senhor de toda a história, o Senhor que tem se demonstrado como o Senhor de todas as nações, tenha misericórdia do nosso Brasil, do nosso Nordeste, do nosso Ceará, da nossa cidade, Juazeiro do Norte. Vem, Senhor, e derrama sobre nós o espírito de arrependimento. Vem, Senhor, derrama sobre nós o espírito de oração, para que dobremos os nossos joelhos e clamemos a Ti, para que as pessoas apenas não temam o Teu nome, mas Te amem e adorem como o Senhor que Tu és. Fica conosco, te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor abençoe a todos. Amém. Então, irmãos, estejam todos com a paz do Senhor e tenham uma semana abençoada, buscando sempre ao Senhor e a sua misericórdia.